Olá, tudo bem? Como vai você? Esse é o último vídeo desta semana onde eu falei sobre os sentimentos, sobre a dualidade, a importância de fazer a integração deles para que a gente possa aceitar a nossa humanidade e viver uma vida um pouco mais leve. Eu disse que eu faria um sorteio do meu e-book Acordar, onde eu aprofundo a diferença entre emoção e sentimento, onde eu trabalho profundamente com exercícios práticos, como fazer a integração desta dualidade e trabalho com os sentimentos primários. Como houve pouca participação até aqui do canal, eu vou postergar esse sorteio para a semana que vem. Então, se você está inscrita no canal, se os vídeos estão fazendo sentido para você, vai lá, faz um comentário, faz uma pergunta, participa, para que você possa concorrer ao e-book Acordar, que eu tenho certeza que nesse momento de isolamento social e de pandemia e crise pode ser um instrumento, uma ferramenta para esse movimento interno de conexão com você. Mas para isso você tem que estar aberto, você precisa desejar. Então, se você está junto nesse movimento, se você deseja, participe do canal, compartilhe os vídeos se você gostar, dá um like lá se você gostou dos vídeos e participe do sorteio do e-book Acordar. Vamos lá. Para terminar esse vídeo, eu vou falar do outro par de contradição de sentimentos, que é a coragem e da raiva. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é essa dualidade. Se não compreenderam, tem outros vídeos no canal que eu falo da dualidade, dos sentimentos. No próprio e-book também eu tenho essa fala. Então, onde tem coragem, tem medo, onde tem medo, tem coragem. São dois pares de contradição, duas polaridades que precisam se integrar, precisam aceitar. Eu sou super corajosa, então eu não sou 100% corajosa. Ou eu sou super medrosa, eu não sou 100% medrosa. Eu sou corajosa em tantos momentos e sou medrosa em outros momentos e eu aceito e integro isso. Então, eu sou muito corajosa para enfrentar as adversidades da vida, para enfrentar as minhas dores internas e sou super medrosa de bichos peçonhentos, por exemplo. Morro de medo de qualquer bicho peçonhento. E tudo bem, essa sou eu. A minha manicure brinca comigo e diz assim, eu não sei como alguém que tem coragem para fazer tanta coisa que você faz pode ter medo de um sapo, de uma lagartixa. Eu falei, pois é, mas eu tenho um morro de medo. E tá tudo bem, eu integro isso em mim. Então é disso que eu tô falando. O que é medo, né? Medo é um desassossego, é uma aflição, é uma angústia que a gente sente para lidar com algumas situações do cotidiano da vida. Mas ele também é um alerta. O medo, ele também vem para nos alertar de alguma coisa, para muitas vezes poder nos proteger de algumas situações. A gente só está atento para reconhecer, e só está atento e reconhece o que os sentimentos têm a nos dizer se está nessa conexão interna. E o que é a coragem? A coragem é uma emoção, um sentimento que nos empodera, que nos gera confiança, que nos dá força para enfrentar também as adversidades ou as situações cotidianas da nossa vida. Todos nós temos os sentimentos de coragem e de medo dentro de nós, como todos os outros. Uns mais, outros menos, nas mais diversas situações da vida. O que pode ser um exercício de muita coragem para mim, pode ser medo para o outro, e o que pode ser medo para o outro pode ser coragem para mim e vice-versa. E tá tudo bem, porque graças a Deus nós somos diferentes. E os sentimentos são muito particulares e peculiares. Então, a minha dica de hoje, o meu convite de hoje para você é: para um pouquinho, se fizer sentido, escreve. O que é coragem para você? O que é medo? Quando você se sente corajosa ou corajoso? Quando você se sente com medo? Quais foram as situações de medo que você enfrentou? Quais foram as situações que você sentiu potente e corajoso? Quais foram as situações que o medo te paralisou? Toma contato, aceita isso, faz uma lista. Porque o autoconhecimento vai dando, inclusive, ferramentas internas para a gente lidar cada vez mais com as adversidades, com as situações que a vida vai nos apresentando a
todos nós. É muito importante que a gente se conheça, porque quando a gente se conhece bem, quando a gente faz esse processo de interioridade, a gente sabe quais são as nossas possibilidades, as nossas potências e as nossas limitações. Você sabe qual é a sua potência? Você sabe qual é a sua limitação? Isso é bacana fazer, né? Então, como é que a gente integra isso e nos aceita? Como é que a gente transita na coragem e medo? Às vezes, a mesma situação empodera e você aprende a lidar com o medo. Eu sempre brinco, né? Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. E aí, como é que eu lido com situações que me dão medo? Eu vou buscar na minha história de vida outras situações em que eu tive medo, mas que eu me ancorei na minha coragem e deu certo. E aí eu me sinto mais fortalecida. Então, viver esse isolamento social, viver a pandemia, viver essa crise que a gente está vivendo, é quase que impossível alguém dizer que não tem medo. Todos nós estamos permeados pelo medo, né? O medo da economia, o medo da morte iminente perto de nós ou da gente mesmo, o medo do que pode acontecer, o medo da vulnerabilidade que essa situação nos expõe. Isso dá medo. A gente pode aceitar que a gente tem medo, a gente pode também buscar do outro lado a coragem. Ok, isso me dá muito medo. Por exemplo, uma situação que me dá muito medo é aquela situação que eu não controlo. E essa pandemia vem me ensinando, né? Essa pandemia tá me ensinando que, assim, tem um monte de coisa na minha vida que eu não controlo. E o que eu faço quando eu não controlo? Eu não controlo esse vírus, eu não controlo a epidemia, eu não controlo esse isolamento, eu não controlo as pessoas, né? Mas, como é que eu lido com isso? Eu lido com isso como? Aceitando que isso me dá medo, que eu não controlo. O que eu posso fazer para enfrentar esse medo? Cuidar de mim e cuidar das pessoas no meu entorno. Como que eu cuido das pessoas no meu entorno? Exatamente fazendo aquilo que nós estamos sendo orientados. Ficar em casa, fazer o isolamento. Quando sair, usar a máscara, a luva. Cuidar desses procedimentos para que a gente possa minimamente ter uma certa proteção da gente mesmo e das pessoas que vão entrar em contato conosco. Como é que eu posso lidar com situações como essa? Buscando na minha história. Que outras situações eu vivi até aqui que eu não tive controle, que eu não sabia o que ia acontecer, que eu me senti extremamente vulnerável? O que aconteceu nessas situações? Que recursos eu usei para suportar viver essas situações? Como é que eu passei por elas? O que eu fiz? Né? Então, por exemplo, a morte do meu pai. Em 5 dias, meu pai faleceu. Foi uma situação adversa, que ele estava ótimo, um homem forte, bonito, e de repente, assim, ó, de um dia para o outro, ele se sentiu mal, e quando a gente foi para o hospital, o cardiologista disse que já não tinha mais jeito, né? E eu me vi totalmente frágil, vulnerável, sem controle, não tinha nada que eu fizesse, que eu pudesse fazer para evitar aquela situação, totalmente vulnerável. Como eu lidei? Primeiro eu chorei toda a minha dor, né? E depois eu me ancorei de toda a coragem e do afeto que eu nutria por ele e dei o melhor de mim para ele naqueles dias que ele tinha de vida. Então, eu fiquei muito com meu pai, eu conversei muito com meu pai, eu rezei com meu pai, eu perguntei se ele queria me dizer alguma coisa. Eu fiz um processo de passagem para ele, o melhor jeito que eu pude, mesmo que eu tivesse destruída. E quando ele se foi, aí eu me permiti chorar tudo que eu estava sentindo, eu me permiti fazer o processo de luto do jeito que eu entendo que faz sentido para mim. Então, é um pouco disso que eu tô falando. Tinha medo, tinha dor, tinha tristeza, mas também tinha coragem, tinha possibilidade. Quando eu integrei tudo isso, fica mais fácil suportar seja lá o que for. Essa é a minha dica de hoje para você. Faz essa reflexão, escreve. Quais são os seus temores? Quais são os seus medos reais? Quais são os seus momentos de coragem? Que recursos internos você tem para enfrentar? O que você pode fazer para enfrentar os seus medos? Sabe, tem coisas às vezes do cotidiano, às vezes, nossa, eu tô aqui, começa a me dar uma angústia, alguma coisa eu vou escrever, eu vou cozinhar, eu vou ver foto, eu vou ver coisas que eu já produzi. Então eu uso de instrumentos externos para poder cuidar do que está acontecendo comigo internamente também. Essa é a minha dica. Mais uma vez eu super agradeço. Participe, semana que vem eu vou sortear
de fato o e-book e semana que vem eu vou falar dos sentimentos que estão latentes nesse processo de isolamento que a gente está passando e nessa grande crise. Um grande beijo para todos vocês, muito obrigada, ótimo final de semana e até semana que vem.